Fala galera, beleza? Eu sou o Enzo. A Kyoko viu uma parte da Nazuna que nem o Kou viu ainda. As ações do pai da Kyoko estão machucando toda a família. Por isso traição é tão ruim. A Kyoko já não aguenta mais, então ela pede ajuda. Em uma cafeteria, em frente ao escritório onde o pai da Kyoko trabalha, a mesma fala para a Nazuna que observar pessoas é parte do trabalho de um detetive. Não é que faz parte, isso daí na verdade meio que é a definição do ofício. A Kyoko não imaginava que tivesse uma cafeteria bem em frente ao trabalho do seu pai. Ela comenta que o universo realmente gira ao redor delas. A Nazuna pergunta se uma garota que está tentando descobrir se o pai está traindo a mãe deveria dizer uma coisa dessas. A Nazuna fala que isso pode soar meio insensível, mas qual é o problema em trair? A Kyoko reflete por um instante e diz que namoro entre adolescentes é uma coisa, casamento é outra. Se trata de um contrato, você não pode fugir das regras que envolvem a família. Aqueles que quebram as regras merecem as consequências, não importa quais sejam. A Nazuna pergunta que consequências são essas. A Kyoko responde ser processado, acabar no tribunal e perder muito dinheiro. A Nazuna pergunta, então por que não se preparam com antecedência? Verdade, investe em Bitcoin e passa o imóvel e os demais bens para o nome de algum parente de confiança. A Kyoko responde que você pode perder seu lugar na sociedade. A Nazuna fala que é só se preparar para isso também. Agora é a Kyoko quem pergunta, isso sequer é possível? A Nazuna diz, sei lá, pode ser. A Kyoko reflete por um instante e fala que é difícil falar com a Nazuna. Elas estão conversando sobre justiça no sentido legal, mas a Kyoko não costuma julgar as coisas de forma tão objetiva. Ela odeia isso e quer ser investigadora matrimonial. A Kyoko continua, priorizar amantes ao invés de família. Ter que ver seus pais brigarem, a possibilidade disso ir parar em um tribunal e tudo ficar bagunçado e cansativo. Kyoko nunca foi boa em fazer amizades, então ela gostava muito da sua casa e da sua família. Ela até que foi criada com muito amor e afeto. A questão é que a Kyoko se sente horrível. A Nazuna levanta e bate na mesa. Ela fala de maneira exaltada que isso é imperdoável. Todos esses sentimentos negativos não fazem bem, e isso a irrita muito. Esse escândalo chama a atenção dos outros clientes. Mas a Nazuna continua. Traindo ou não, as ações do pai da Kyoko a estão machucando. Então, elas devem pegá-lo, com seu jogo de detetive. A Kyoko quer dizer alguma coisa, mas, nesse momento, ela vê que o seu pai está passando na calçada lá fora, em frente à vitrine da cafeteria. Isso pega ela de surpresa. Eu só não sei por que essa cafeteria fica bem em frente ao trabalho dele. Obviamente ele passaria em frente a ela e tem uma boa chance de ele frequentá-la com alguma regularidade. Vendo a cara de choque da Kyoko, a Nazuna pergunta o que foi. A Kyoko responde que o pai dela acabou de passar. A Nazuna fala que elas nem estavam prestando atenção. O pai da Kyoko entra na cafeteria em que elas estão. Olha aí, eu não falei? A Kyoko se desespera e pergunta o que ela faz agora. Ué, toda essa operação foi ideia sua? Sério que você não antecipou esse cenário? Porém, a Nazuna pensa rápido e manda a Kyoko ir para debaixo da mesa. Ela faz isso. A Kyoko não curte muito a ideia no início, mas depois que ela percebe que dá pra ver a calcinha da Nazuna, ela muda de ideia. Aqui tá censurado, mas com certeza dá pra ver. A Nazuna pergunta se a Kyoko está tendo uma boa visão. No caso, visão do pai dela. A Kyoko se aproxima para ver melhor embaixo da saia da Nazuna e responde que não pode se queixar. Mas que belezura! O pai da Kyoko passa pela mesa das duas. A Kyoko percebe, mas não tira os olhos do prêmio. O pai segue até sua mesa e a Nazuna fala para a Kyoko se recostar no banco atrás dela. Assim, ela vai ficar mais confortável. A Kyoko não curte muito a ideia, já que assim ela não vai mais conseguir ver a calcinha da Nazuna. Mas ela faz isso. Voltando ao pai, ele está mexendo em um laptop. A Nazuna não entende o porquê dele estar trabalhando, mesmo depois de sair do escritório. A Kyoko fala que certas pessoas são muito dedicadas ao trabalho. A Nazuna continua observando. Como esse cara não nota que tem uma mina aleatória olhando fixamente para ele? A Kyoko disse que como o pai dela está sozinho, a amante pode não ser uma colega de trabalho, mas não dá para ter certeza. A Nazuna se vira para a Kyoko e fala que brincar de detetive é bem legal. A Kyoko diz para a Nazuna não usar seus problemas familiares como entretenimento. Ela vem fazendo isso já faz um tempo, só você não notou. A Nazuna fala para elas continuarem observando e chama a Kyoko de Watson. Os papéis se inverteram. 1 hora se passou, 2 horas se passaram, 3 horas se passaram e nada aconteceu. A Kyoko já está com dor nas costas, mas nesse momento o pai da Kyoko olha o telefone e começa a digitar. A Kyoko fala que ele deve estar respondendo a uma mensagem. O
pai da Kyoko se levanta e começa a ir embora. A Nasuna também se levanta num pulo e diz para a Kyoko pagar a conta, enquanto ela vai atrás do pai da Kyoko. Como ninguém estranhou a mina embaixo da mesa, ela não estava nem um pouco escondida ali. O pai sai da cafeteria e a Nasuna sai logo atrás dele. Ela não pode perdê-lo de vista, mas ele toma um táxi. Aí a situação complica, já que agora a única forma da Nasuna continuar a segui-lo é se ela usar os seus poderes. Ela reluta por um instante, mas é para Kyoko. Então, bora. Uma corrida para pegar impulso e um salto. A Nasuna sai voando atrás do táxi. E eu não acredito que ninguém viu isso. Na verdade, alguém viu. A Nasuna sente a aproximação de algo. Mas antes que ela possa reagir, ela leva um soco que a joga para longe. Ela acaba sendo jogada dentro de um beco entre dois prédios. Ela se agarra nas paredes para frear e faz um belo estrago nelas. A Nasuna se pergunta o que foi que acertou ela, mas rapidamente conclui que foi um vampiro. Logo depois, a Nasuna se lembra que falaram para ela não se expor. Agora é tarde para pensar nisso. Você correu em alta velocidade, deu um salto de uns 4 ou 5 metros de altura, depois saiu voando atrás de um carro em uma via pública. Alguém em algum desses prédios, nem que seja o guardiã da noite, certamente viu você. E para finalizar, essa derrapada nas paredes, além de com certeza ter feito muito barulho e acordado todo mundo que mora nesses prédios, as pessoas que virem essas marcas vão achar isso no mínimo estranho, principalmente quando repararem que tem umas marcas de garras aí. Sem mais o que fazer, a Nasuna volta até a Kyoko. Ela se desculpa, pois perdeu o alvo de vista. A Kyoko nota as feridas na mão direita da Nasuna e, preocupada, pergunta o que aconteceu. A Nasuna diz que tentou correr atrás do táxi em que o pai da Kyoko estava, mas tropeçou. Foi mal. A Kyoko fica surpresa ao ouvir isso e impressionada com o quão longe a Nasuna foi por ela. Em seguida, a Kyoko diz que os trens já pararam, porque tá tarde. Então elas vão ter que procurar algum lugar para passar a noite. Elas vão para um cibercafé. A Kyoko pede para ver a mão da Nasuna, pois ela quer desinfetar a ferida. Porém, ao olhar para a mão da Nasuna, a Kyoko se surpreende. Está praticamente curada. A Nasuna fala que sabia que uma hora ou outra teria que contar para Kyoko. A Nasuna então diz que não é exatamente humana. A Kyoko então indaga: se a Nasuna não é humana, o que ela realmente é? A Nasuna responde: uma vampira? A Kyoko fica chocada com essa informação. A Nasuna pergunta se ela está bem. A Kyoko pergunta se parece que ela está bem. A Nasuna diz no limite da definição. Kyoko solta um grito baixo. Não, ela não está bem. Ela pede um segundo para se acalmar. Aí então ela pergunta o que sequer é um vampiro. Porra, pelo amor de Deus! Eles chupam sangue? A Nasuna responde que sim, eles chupam. A Kyoko pergunta qual é a diferença entre os vampiros e humanos. A Nasuna responde alegremente que não sabe. Para começar, você poderia dizer que humanos não voam e não têm um fator de cura tão acelerado. A Kyoko fica um pouco irritada, pois ela está tentando levar isso a sério. A Nasuna então fala que não sabe dizer. Ela não tem lembranças de sua vida como humana. Ela também nunca teve outras relações. A Kyoko está reagindo surpreendentemente bem a isso tudo. Tá calma demais. A Kyoko pergunta se humanos viram vampiros. A Nasuna responde que sim, exceto talvez pelo primeiro vampiro, mas ela nem sabe se esse cara realmente existe. A Kyoko pergunta se ela poderia se transformar em vampira. A Nasuna pergunta se ela quer. A Kyoko responde que só tá curiosa. A Nasuna responde que qualquer um pode, basta atender a certos requisitos. Em suma, resposta curta, sim. Só que a Kyoko precisa se apaixonar por um vampiro primeiro. A Kyoko se surpreende, mas a Nasuna fala que não vai dar certo. A Kyoko não tem capacidade emocional para isso. A Kyoko concorda, mas diz que é irritante ouvir isso. E que não consegue se apaixonar nem por humanos. Imagina por vampiros. Mesmo se for comigo? Pergunta a Nasuna. A Kyoko manda a Nasuna parar de falar besteira. Agora elas vão dormir. Você quer dizer que você vai dormir, né? Na manhã seguinte, a Kyoko e a Nasuna trocam as roupas. A Kyoko tá com o uniforme escolar e a Nasuna tá com o vestido da Kyoko. Certo, você é uma vampira, diz a Kyoko. A Nasuna reclama que está claro demais e ela odeia isso. A Kyoko fala que a Nasuna está bonita como uma estrela de cinema. A Nasuna manda ela calar a boca e pergunta por que elas trocaram as roupas. A Kyoko responde que ela tem escola e se lembra que vai ter que passar em casa para pegar a mochila, mas não sabe como vai explicar o fato de ela ter passado a noite fora sem permissão, o que a deixa um pouco preocupada. A Nasuna fala que é difícil para humanos. Elas chegam à casa da Kyoko. A Kyoko sobe as escadas e se despede da Nasuna.
e fala que ela se vê mais tarde na escola. A Kyoko para em frente à porta, toma coragem e entra. Horas depois, na escola, sala do clube de leitura, a Nazuna chega, dando um bom dia para a Kyoko, mesmo estando de noite, e fala que trouxe as roupas dela. A Kyoko repara que a Nazuna está usando óculos escuros e pergunta se ele está enxergando alguma coisa com eles. A Nazuna responde que não, na dica. A Nazuna coloca a sacola com as roupas da Kyoko na mesa, se senta e pergunta se os pais da Kyoko ficaram bravos. A Kyoko responde que não. A Nazuna diz que isso é bom para ela. A Kyoko diz, sim, eles não falaram nada. E esse é justamente o problema. A Kyoko diz, a filha deles, de 17 anos, passou a noite fora, sem permissão. E eles não falaram nada. O pai da Kyoko também não foi para casa a noite passada. A mãe dela ficou reclamando disso, mas a Kyoko não sabe dizer se ela estava falando com ela ou murmurando para si mesma. Parece que ninguém se importa com ela. A Kyoko começa a chorar. A Nazuna não pensa duas vezes e corre para abraçá-la. E te desculpa por ter sido insensível. A Kyoko fala que é muito doloroso. Por todo esse tempo, ela suportou sozinha. Ela não tem amigos com quem conversar. E quando ela falava sobre isso com alguém, eles diziam que não era grande coisa e que toda família tem seus problemas. Mas ainda dói. Como alguém pode viver assim? A Kyoko pergunta o que ela pode fazer e pede que a Nazuna a ajude. Servos. A Nazuna nunca precisou de um e nunca quis um. Ela vive a vida sozinha, sem se envolver com ninguém. Se ela passar fome, ela vai de base. E para Nazuna, tá tudo bem. Por isso, ela não entende esse sentimento que ela está sentindo agora. Ela quer ajudar a Kyoko. Mas o que ela pode fazer? A resposta é deveras óbvia. Então a Nazuna propõe que a Kyoko se torne sua serva. A Kyoko se surpreende com essa oferta repentina. A Nazuna diz, apenas abandone tudo e me ame. Assim, podemos ficar juntos para sempre. A Kyoko cogita a ideia, mas depois ri. E a Nazuna ri junto com ela. A Kyoko diz que não. Nenhum humano seria tão idiota. Ah, se você soubesse. Mas isso é só pose. A Kyoko pergunta se a Nazuna tem certeza. Ela responde que sim. Então, a Kyoko agradece. Bom, galera, é isso. Ainda não entendo como ninguém viu a Nazuna voando baixo perseguindo um táxi no meio da cidade. Certamente tinha alguém por perto naquela hora, nem que fosse o guardinha de algum prédio. A Kyoko não teve escolha a não ser sofrer calada e sozinha. Afinal, ninguém quer problema dos outros. O emocional da Kyoko é lascado igual ao do Kou. A diferença é que o Kou é assim por natureza. Já no caso da Kyoko, isso é fruto de uma família meio complicada. Deem like se gostaram e se inscrevam. Muito obrigado pelo seu tempo e tchau.